Boa tarde a todos que estão acompanhando. Aqui é a sabatina realizada pelo Diretório Acadêmico Clotário Portugal, em parceria com o DCE e com o Centro Universitário Curitiba. Eu sou Beatriz Duma, secretária-geral do DCE do Unicuritiba, e hoje eu serei a mediadora da nossa sabatina. Primeiramente, queria falar que nós teremos 2 candidatos hoje, o candidato Eloy Casagrande e o candidato Goura Nataraj. A primeira sabatina será do candidato Eloy. E queria também agradecer a ilustre presença do professor Roosevelt, que é um professor da casa, e agora eu vou ceder a palavra para o professor Roosevelt para fazer os cumprimentos iniciais. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Beatriz. Gostaria inicialmente de agradecer o convite do Diretório Acadêmico Clotário Portugal, DACP, e o Unicuritiba. Tradicionalmente, nós realizamos os debates ou sabatinas, depende das circunstâncias e das possibilidades, das eleições no ano. Nós realizamos essas atividades políticas com candidatos a prefeito, com candidatos a governador. Em 2018 tivemos sabatina de candidatos a presidente da República aqui no Unicuritiba, Então, o Unicuritiba ele tem por tradição ser o pioneiro, em realizar esse tipo de evento, Então, é um evento que sempre tem uma boa visibilidade, as pessoas sempre acabam procurando informações a partir das atividades que a gente desenvolve aqui, e o legal é que aqui é um ambiente democrático, o Unicuritiba, o DACP possibilitam esse ambiente de respeito, de tranquilidade e, acima de tudo, de neutralidade institucional. Então, aqui se dá voz a todos. Tenho muito orgulho de não só ser professor da casa já há muitos anos, há 17 anos, mas também de ter sido membro do Diretório Acadêmico Clotário Portugal durante 2 gestões. Então, eu fico muito feliz de poder estar com os estudantes e com quem se dispõe a participar, de certo modo, de uma atividade política, porque a atividade do diretório acadêmico é o exercício do poder, o poder de representação da classe estudantil, e que envolve conflito, envolve também diálogo, envolve conversa, tudo que tem na política do dia a dia, essa política do dia a dia que a gente vai ouvir hoje, na voz do professor Eloy e do Goura, essa política, de certo modo, também acontece dentro do diretório acadêmico. Então, é muito legal ver o diretório, junto com a instituição, assumir esse protagonismo e possibilitar esse momento para todos, não só para os nossos estudantes aqui, mas para os professores, para os nossos egressos e, obviamente, para todo o eleitorado curitibano. Então, eu agradeço imensamente a iniciativa e espero que a gente tenha uma sabatina bem proveitosa. Aproveito esse momento também para fazer uma breve reflexão. Curitiba tem, esse ano, um número recorde de candidatos. Nós nunca tivemos tantos candidatos a prefeito como agora. Isso mostra, de um lado, uma preocupação das pessoas em apresentarem propostas diferentes para a cidade, e também mostra que existe gente corajosa, porque, ao mesmo tempo que a gente quer falar de política hoje, mas a percepção que se tem é que as pessoas querem falar de política sem querer dialogar com os outros. Então, as pessoas acham assim, eu quero mudar na base do grito e não me disponho a conversar com os demais, Então, assim, essa mudança do eu quero mudar do meu jeito e não me disponho a debater e mostrar outras possibilidades, Então, é fácil você querer falar de política quando você não está exposto ao quê? Ao debate público, quando você não está exposto à contradição, ao contraditório, E aí eu digo que quem se dispõe a ser candidato nesse momento de hostilidade, em que as pessoas só querem gritar e vencer na base do berro, então, você se dispor a ser candidato nesse momento exige muita coragem. Muita coragem. Então, eu estou fazendo essa observação para manifestar, disse isso ontem, na live de ontem, repito aqui, para elogiar o professor Eloy, que é o sabatinado da vez, para elogiar o Goura, que será o sabatinado na sequência, porque essa exposição pública, no momento de grande hostilidade do público e dos outros agentes políticos, exige
muita concentração, muito trabalho, muito sacrifício. Então, os candidatos estão de parabéns por assumirem esse compromisso com a cidade, né, e esse compromisso com a democracia, de se apresentarem ao povo, né? Então, isso é muito legal. Nós temos essa grande oportunidade, de um lado, possibilitada pelo diretório acadêmico e pelo Curitiba, e de outro, obviamente, por esses valorosos candidatos que se apresentam ao público aqui. Nós podemos discordar de suas ideias, isso é absolutamente possível, né, mas nós não podemos negar que existe esse aspecto a ser valorizado, ou seja, essa coragem de se apresentar ao público, né? Então, é com essas palavras que eu manifesto novamente meu agradecimento, devolvo a palavra para a Beatriz, para que a gente possa iniciar a sabatina, inicialmente, portanto, do professor Eloy, na sequência do deputado Gouro. Muito obrigada, professor. E, bom, então eu vou repassar rapidinho quais serão as regras da nossa sabatina. Inicialmente, eu darei 5 minutos para o candidato fazer suas considerações iniciais. Depois, terão 4 perguntas que são fixas para todos os candidatos, com resposta também de 5 minutos. Depois, nós iremos pegar perguntas do público, então podem fazer perguntas aqui na própria live, que nós estaremos pegando as perguntas. E no final também, 5 minutos para as considerações finais. Então, candidato, muito obrigada por estar na sabatina hoje, e eu concedo ao senhor os seus 5 minutos para as considerações iniciais. Muito obrigado, Beatriz, obrigado ao diretório pela oportunidade, né, ao Roosevelt também por estar mediando aí este debate. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar, né, que eu também já fui presidente de diretório, eu sei como que é essa situação, né, de organizar as coisas. Eu fui um presidente de diretório numa ainda situação difícil no Brasil, né? Hoje eu sou professor, época estudante, quando nós estávamos no final da ditadura, né? Eu era aluno da PUC, e brigamos muito, né, para depois ter esses momentos que nós estamos tendo agora, né, do voto direto. É sempre bom lembrar isso para a geração nova que está nos assistindo aí, né, que não foi fácil chegar nisso, desde a direta já em 84, e a partir daí, né, nós conquistarmos o direito de estarmos debatendo, propondo ideias, né, concorremos a cargos públicos executivos, legislativos, sem o peso da ditadura militar, né, apesar do país agora estar atravessando um momento de retrocesso, né, em muitas situações, muito parecido com o que nós sofremos durante a ditadura militar, mas é importante esses espaços, né, e é importante que os estudantes estejam envolvidos com isso, justamente porque tudo isso é um aprendizado, né. Eu já estive algumas vezes palestrando aí na Unicuritiba, tanto no curso de arquitetura e também no ano passado em Direito, acho que foi o Congresso de Direitos Humanos, né, fiz uma palestra aí sobre a minha área, que é sustentabilidade. É isso que eu tenho a oferecer para a cidade, né, eu sou curitibano, nascido aqui, tenho 61 anos, casado, tenho um filho de 21 anos, nascido no Cristo Rei, fiz minha pós-graduação fora do Brasil, fiz meu doutorado na Inglaterra em Engenharia de Recursos Minerais e Meio Ambiente, fiz meu pós-doutorado em Portugal na área de Inovação Tecnológica e Sustentabilidade, e estou há 20 anos como professor da Universidade Tecnológica, né, do antigo Cefet. Nesses 20 anos, eu tenho desenvolvido muitos projetos, eu trabalho com programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, trabalho na engenharia civil, na área de meio ambiente, né, dou disciplinas ligadas a essa questão, faço parte de comissões internas que implantam sustentabilidade dentro da universidade, então é um tema que estou sempre participando, sou representante da universidade em diversos fóruns, né, junto com secretarias, junto com indústrias, empresários, comunidades, representando a universidade quando a questão é a discussão da sustentabilidade. Então, eu criei um nome nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos, e a partir daí eu tenho talvez uma diferença em relação à pesquisa de alguns colegas. Eu sempre desenvolvi pesquisas aplicadas, né, no sentido de que
quem vinha buscar orientação minha para o desenvolvimento de um mestrado e doutorado, eu sempre procurava que ele procurasse um problema na cidade, identificasse esse problema, né, levantasse a pesquisa, os dados científicos e apresentasse uma solução. E com isso eu tenho mais de 70 trabalhos orientados aí nessas áreas, né, que envolvem educação, inovação, tecnologia, meio ambiente, e estive em contato com os problemas reais da cidade. E muitos desses resultados a gente tem tentado levar para a gestão pública e com uma certa frustração, porque a gestão pública de Curitiba é centralizada nos últimos 30 anos, pelo menos, né, em determinados órgãos que não abrem espaço para os outsiders, né, para os pesquisadores de fora, né. Nós temos aí universidades renomadas como a de vocês, como a minha, como outra, a Universidade Federal, como a PUC, como a Positivo e tantas outras, que têm centros de pesquisa, de educação, centros de referência no planejamento urbano, e não consegue esse espaço, né? Então, a cidade fica presa a soluções que estão decididas por uma pessoa, um gabinete, 3, 4 secretários, talvez 3, 4 arquitetos do IPUC, né, o Instituto de Planejamento Urbano e Pesquisa, né, de Curitiba, que já não faz mais pesquisa e planejamento urbano e simplesmente tem feito, no último tempo, projetos para o prefeito. Então, eu quero dizer que a minha candidatura candidato, vem falar aqui que os 5 minutos iniciais acabaram. Tá bom? Estou aí aberto para as perguntas. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, que é: como o senhor pretende contribuir para conseguir equidade na sociedade, tanto em questões de desigualdade social e responsabilidade ambiental, preconceitos, etc.? O primeiro projeto que a gente está levando como carro-chefe de Curitiba, que é um projeto de base que acredito que é para você conseguir igualdade social, é a questão das moradias, né? Nós temos uma preocupação muito grande que nenhuma gestão até hoje teve, de priorizar as moradias sociais para uma grande parte da população. Nós temos mais de 40 mil famílias hoje em áreas de ocupação, em 450 áreas, um pouco mais do que isso, que não tem uma casa digna, que mora em favela, que mora em situações precárias, que mora perto de rios que viraram esgotos, né? Um outro problema da cidade de Curitiba, não temos mais rios limpos, né? E nós priorizamos essa questão, fazendo um projeto, um plano de governo para dar uma casa digna para essas pessoas. Essas casas são projetos que eu já trabalho há muito tempo, né? Junto com a minha equipe de governo, junto com a minha esposa, que é consultora na área, doutora também, me ajudou no plano de governo. É uma casa modular, uma casa mais barata, uma casa mais fácil de construir, e sai daquele modelo da Coapar, né, de endividamento por mais de 30 anos das pessoas, e coloca uma alternativa de fundo, um fundo rotativo, como tem na educação, como tem na área rural, com apoio, por exemplo, de imposto da própria prefeitura que recolhe. A gente pode pôr, por exemplo, um imposto progressivo sobre as áreas que estão sem uso nas cidades. Há mais de 70 milhões de metros quadrados de terrenos em Curitiba que não se usa, que está aí a serviço da especulação imobiliária. Isso é 4 vezes as áreas de parques de Curitiba. Nós queremos colocar um imposto progressivo para que o terreno tenha uma função social. Esse imposto subsidiaria uma parte dessa construção dessas casas. Nós queremos fazer uma parceria junto com os empresários para resolver o problema da moradia, criando o que nós chamamos de um cluster, né? Um arranjo produtivo local de construção sustentável, né? Que é o tema que a gente trabalha, né? Uma casa melhor, uma casa com energia solar, com coleta de água de chuva, que não custa mais caro. Essa casa custa menos de 40 mil reais, né? Muito abaixo do valor da casa da Coab, hoje de 40 metros quadrados, e que pode ser levada através desses mutirões. A autoconstrução, por exemplo, é uma possibilidade. Curitiba já teve autoconstrução nos anos 80 e abandonou isso, né?
Então, nós temos essa possibilidade de fazer a inclusão social através da casa. A casa vai gerar a ecoquadra. A ecoquadra são sistemas de casas que estão conectadas por cooperativas de energia solar, por reservatórios de água de chuva, por exemplo, um grande problema agora da estiagem, né, que a gente vem sofrendo. Tudo isso faz com que você tenha também uma parcela da população que está excluída, né, que começa a entrar no mercado. Se nós fizermos também uma capacitação dos próprios trabalhadores, nós vamos estar fomentando esse mercado de tecnologias e materiais sustentáveis. Como eu já fiz um projeto modelo dentro da universidade sobre isso, eu criei um projeto chamado Escritório Verde, que apresentei, inclusive, na Unicuritiba. É uma casa sustentável de 150 metros quadrados, né, que funciona como escritório, com várias tecnologias, em parceria com mais de 50 empresas, né, e que subsidiaram esse projeto. E a gente avaliou isso nesses últimos 8 anos, foi 2011, né, que nós conseguimos fazer um projeto mais econômico e mais também saudável, né? Então, é possível levar isso para frente, né? A inclusão social passa também pela questão de você ver o problema da mulher negra, do deficiente físico, né? Os portadores de deficiência, tudo isso Curitiba tem abandonado. Quando você olha para as calçadas, quando você olha para a desigualdade que tem até nos salários que está relacionado com as mulheres, e quando você vê a violência contra a mulher, quando você vê o problema da inclusão daquela criança, daquele jovem que não consegue terminar o ensino por questões econômicas. Então, nós hoje tivemos uma discussão com o ensino privado, por exemplo, da possibilidade de auxiliar uma parceria maior entre o ensino municipal e o ensino privado para fazer essa melhor inclusão da educação, não só para Curitiba, mas eu preciso para o Paraná, para o Brasil inteiro, muita criança abandonando o ensino. Agora, com a pandemia, a gente teve um problema sério com a desigualdade, né? Pessoas que tinham acesso à internet e outros que não tinham, pessoas que tinham acesso a equipamento, outros que não tinham. Então, isso precisa ser corrigido e nós temos proposta para isso. Muito obrigada, candidato. A próxima pergunta é: quais tipos de políticas você imagina necessárias para que Curitiba se torne uma cidade inovadora? Essa é uma boa pergunta. Curitiba parou de inovar completamente, né? Eu que acompanho toda a política já de Curitiba há muito tempo, nós viramos uma cidade de marketing, né? De slogans, né? Cidade modelo, cidade primeiro mundo, cidade ecológica. Não podemos ficar nisso mais, né? Nós temos um projeto para levar essa inovação para os bairros, né? Sair desse centro da cidade, onde você só tem bairros mais, digamos, nobres, incluídos nesse projeto. Então, nós criamos uma unidade, chamada Unidade de Inovação Social, né? Para nós, uma cidade inteligente, uma Smart City, é quando se faz a inclusão social. A inclusão social através da capacitação das pessoas, através do atendimento do idoso, através do atendimento do jovem, carente, né? Através da possibilidade de você colocar ecossistemas de inovação baseado nas necessidades dos bairros. Hoje, as ruas de cidadania se tornaram, digamos, pequenas por número de bairros que elas atendem. Só a Regional da Boa Vista, por exemplo, atende 13 bairros, né? Nós temos um problema grave, isso são mais de 200 mil pessoas. Como que você vai atender todas essas pessoas se não tiver uma unidade no bairro? Não? Então, as UNIs, né, a Unidade de Inovação Social, vão fazer esse levantamento das necessidades do bairro, né, de usar esses lugares para o contraturno, para fazer arte, para trabalhar com música, para trabalhar com esportes, com a capacitação na área de informática, por exemplo, que tem um mercado de trabalho muito grande, uma necessidade de programadores imensa, e nós trazermos, né, essa inovação através de criação de startups, por exemplo, incubar empresas que olhem para um problema e desenvolvam um determinado produto, um determinado sistema de gestão, e a prefeitura apoie isso, né? É isso que a gente quer trazer para Curitiba, porque hoje nós não vemos um movimento nisso, nós vemos uma repetição de projetos, né, como eu já disse, viciados. Então, nós precisamos trazer
esses jovens, né, mais próximos dos problemas da cidade, junto com os especialistas, professores, né? Nós podemos usar idosos que já estão aposentados, que têm uma grande capacidade técnica ainda de trabalho, que estão muitas vezes lá com o controle vendo televisão, né? Vamos tirar ele de casa, vamos trazer a capacitação dele para fazer a capacitação dos jovens, né? Vamos trabalhar com o sistema de voluntários, vamos trazer as mães que não têm creche para cuidar dos filhos, participar também de projetos, né? Tudo isso está nesse planejamento, né, dessas unidades, que está associada também à discussão das casas, à discussão da ecoquadra, né? E não são projetos impossíveis. Nós temos hoje um orçamento em Curitiba de 8 a 9 bilhões, né, que pode financiar uma parte disso. 60% desse orçamento de Curitiba é um dinheiro que vem de impostos. Então, você pode remanejar esse dinheiro. Tem lá os seus limites para investimento na educação, investimento na saúde, mas há uma possibilidade de fazer um manejo disso. Nós temos a ideia de colocar um imposto que chama IPTU verde. O IPTU verde vai estimular as pessoas a colocar tecnologia sustentável em suas casas e reduzir o seu IPTU. Isso vai fomentar um novo mercado de trabalho, que vai precisar de novos jovens para poder instalar uma placa solar, fazer um sistema de água de chuva, fazer um telhado verde, trabalhar num sistema construtivo mais inteligente. Então, está tudo conectado, né? Nós não vemos projetos pontuais de secretarias. Nós temos um projeto que atravessa várias secretarias, né? E pode ser implantado com parcerias, né? Que eu sempre trabalhei com isso, né? Trabalhei com parcerias. E nós temos que chamar esses parceiros, né, as entidades representativas, o CREA, o CAL, né, a OAB, os empresários, a Federação das Indústrias, e construir uma rede, né, de como nós vamos recuperar a cidade a partir de 2021, que perdeu muito emprego, perdeu-se muita renda, há muita gente morando na rua, né? E eu tenho certeza que há vários especialistas interessados nessa área, e esses especialistas, eles têm que ser ouvidos. Essa gestão não ouve os especialistas. Essa gestão, ela é monocrática, ela decide sobre a cabeça de poucas pessoas. E isso é preciso mudar. Nós temos que ter essa consulta da comunidade e dos especialistas na cidade. Muito obrigada, candidato. A terceira pergunta é: quais áreas serão o principal foco da sua gestão, caso seja eleito? E quais são as suas propostas para essas áreas? Bom, como eu já falei da moradia social, agora eu vou falar de outras áreas, né? Essa é uma prioridade nossa. Uma das áreas principais é a questão da educação, né? E educação ligada à questão da sustentabilidade, né? Como um educador, e como vai ser um desafio muito grande para 2021, eu tive hoje fazendo uma live presencial, inclusive, também, com os diretores do Sindicato das Escolas Privadas. Mais de 100 escolas fecharam em Curitiba, privadas, né? Como é que a gente vai resolver esse problema se não der algum tipo de auxílio para essas pessoas, para essas escolas privadas? Né? Algum tipo de isenção de impostos, algum tipo de parceria que pode ser construída, algum tipo de voucher, né, que seja para o aluno poder se matricular, porque o ensino público não vai ter como absorver a quantidade de alunos. Estão falando entre 6 mil a 8 mil alunos que saíram da escola privada que vão buscar o ensino público ano que vem. A prefeitura tem que ter um plano para isso. Então, nós estamos já pensando nisso e conversando com os setores. Qual vai ser o plano da retomada das aulas? Né? Esse plano tem que ser baseado numa escola mais saudável, numa escola com uma construção mais sustentável também. Os ambientes vão ter que ser diferentes, não vai ser a sala de aula tradicional, vão ter que ter os cuidados de higiene, vão ter que melhorar a educação à distância, que uma grande parte ainda vai ser educação à distância. Não esse ensino remoto que nós estamos fazendo hoje improvisado. Nós temos que melhorar tudo isso, capacitar o professor, dar valor para a carreira do professor. Hoje, o salário do professor está congelado, o plano de carreira do professor está congelado. Essa gestão atual não respeita o professor. Quando foram fazer o protesto lá na frente da prefeitura e da Ópera da Arame, foram recebidos com bala de borracha e gás pimenta pela polícia. Então, esse prefeito não escuta os educadores.
Eu vou ouvir os educadores, porque isso é importante para mim, né? Então, a educação é uma das prioridades. A outra prioridade é a questão também do meio ambiente, né? Não se pode falar de uma cidade ecológica sem limpar todos os rios, sem fazer com que os rios possam ser descobertos em alguns lugares e devolver eles para as cidades. Nós temos um tratamento biológico de esgoto com pesquisa desenvolvida na universidade, que é possível, já levei isso para a gestão pública com outros especialistas, e nós nunca fomos ouvidos. Nós vamos fazer os parques lineares, né? Nós temos um programa que se chama Curitiba Cidade Jardim 2030, vamos usar os rios para construir parques lineares, como você vê na Europa, né? Eu morei algum tempo na Europa, conheço muitos projetos nessa área. Esses parques lineares vão ter, por exemplo, ciclovias, áreas de lazer, jardim de chuva. Jardim de chuva são um sistema de drenagem para fazer acúmulo de água e fazer com que nós tenhamos reservatórios de água limpa para poder usar na época de estiagem. Hoje nós estamos atravessando uma estiagem porque nós não tivemos uma preparação da cidade para isso. Ficamos dependentes da água vindo lá de Piraquara, do Passaúna, precisamos criar alternativas para isso. Então, a limpeza dos rios, a capacidade de você acumular essa água de chuva, por exemplo, estimular a lei de coleta de água de chuva nas residências, nas escolas, nas creches, nos hospitais, e fazer reservatórios que possa ter esse estoque de água também. Essa lei existe, no entanto, ela não é estimulada. Se nós criamos o IPTU verde, nós criamos esse estímulo. A outra questão é o transporte público. Nós temos que trabalhar um transporte público mais sustentável, criar uma mobilidade elétrica, né? Aproveitar as canaletas, criar o sistema de bicicletas compartilhadas, sistemas modais interativos, o carro elétrico compartilhado, um projeto que eu já levei para a Copa de 2014, quando eu fui aqui membro do Comitê de Meio Ambiente da Copa, e não foi implantado, porque o dinheiro foi levado para outras coisas. Então, esses projetos não são projetos de sonho, eles são projetos reais, porque eles já foram implantados em outras cidades. E eu, como pesquisador, acompanho as coisas que dão certo, porque os meus alunos têm que pesquisar sobre isso, me apresentar esses dados, né? Então, eu tenho várias iniciativas que a gente já verificou que deram certo em outras cidades, que Curitiba precisa adotar. Curitiba precisa voltar a inovar, né? A possibilidade de fazer o uso da linha de trem que cruza Curitiba, por exemplo, de Rio Branco, Itaperuçu, e vem até Curitiba, né? Almirante Tamandaré, passa por aí, são 42 quilômetros. Essa linha de trem pode ser adaptada, por exemplo, para um carro, para uma mobilidade elétrica. São 30 mil pessoas que você pode trazer para dentro de Curitiba sem você onerar a cidade. Isso é inovação. Muito obrigada, candidato. A próxima pergunta é: caso eleito, como pretende administrar a retomada de atividades como as aulas presenciais na cidade? É isso que eu estava discutindo hoje de manhã com o pessoal da escola privada, e também já fiz uma conversa com a escola pública. Nós estamos trabalhando com a visão da pandemia, e não estamos falando em pós-pandemia. Vocês têm que ter noção que nós estamos entrando numa segunda onda em Curitiba, né? Como a Europa. Nós já estamos entrando numa segunda onda. Não acabamos a primeira, estamos entrando na segunda. Aliás, era para nós estar em bandeira laranja agora e não bandeira amarela. Por uma questão eleitoreira, nós não mudamos de bandeira. Então, nós temos que tomar todos os cuidados ainda, com máscaras, higiene, isolamento, distanciamento social. E no ano que vem, até ter a vacina, né, uma vacina efetiva, com toda a imunização que deve ter para as crianças, para os professores, para os serviços essenciais da cidade, nós vamos ter que trabalhar com essa realidade. Então, a retomada das aulas presenciais ela não vai ser igual ao que era antes. Não existe mais o normal, né? Nós vamos entrar no novo normal, né? Esse novo normal é uma adaptação da escola. Vai ser um mix, talvez, aí, entre ter salas mais amplas, poucos alunos, lugares de refeitórios também redimensionados, sala dos professores redimensionado, os banheiros vão ter que ser repensados todos, né? Então, tudo isso vai ser combinado, né, com as aulas de ensino à distância, né? Eu acabo de ter aprovado um projeto agora, inclusive, na Comunidade Europeia, uma parceria da Universidade Tecnológica, um projeto de mais de 800 mil euros, para estudar novas metodologias de ensino à distância, junto com a Suécia, junto com Honduras, junto com a Itália, né, e junto com o México.
Nós temos aí um projeto integrado que todo mundo está preocupado com isso agora, porque ninguém sabe a fórmula correta, né? Então, nós vamos ter que estudar essa metodologia, essa nova forma de fazer tudo isso e tentar fazer com que, junto com os setores interessados, nos apresentem também soluções. Nós não podemos decidir sozinho. Isso é uma característica que eu vou implantar na minha gestão. Sempre estar dialogando com os setores para poder melhorar e sempre ter ideias novas. Obrigada, candidato. Agora nós passaremos algumas perguntas do público. A acadêmica do Unicuritiba, Laura Rocha, perguntou: candidato, quais as suas propostas para a diminuição dos desempregos causados pela pandemia? Há várias propostas, mas eu vou citar uma aqui que é muito importante, que é a questão do mercado da construção civil. Como é uma área que eu estou muito próxima e eu sei como isso fomenta emprego e renda muito rápido, né? A construção civil é uma das atividades que não foi impactado muito pela crise da pandemia, continua ativa. Nós queremos criar em Curitiba esse arranjo produtivo que eu citei, local de sustentabilidade da construção civil, para poder fomentar esse trabalho rapidamente, né, com a atividade da construção civil com isenção de impostos, que nem o IPTU verde, com a parceria com o setor da construção civil. Eu já levei essa ideia para a Associação Comercial do Paraná, no debate, foi muito bem recebida, por sinal, porque nós vamos poder estar levantando do chão, né, inicialmente, colocando dinheiro para circular, né, tendo famílias que podem ter o consumo dela essencial, poder ser atendido, né, e aí a gente começa a fomentar outros setores. Uma possibilidade da prefeitura fazer algo de alguma forma, dar benefícios de impostos, né? Alguma redução de imposto. Né? Por exemplo, o IPTU dá para mexer, o ITBI dá para mexer, o ICMS dá para mexer, e aí isso a gente começa a fomentar esse tipo de coisa. E eu vou buscar, como eu disse, parcerias, né, de fazer esse trabalho conjunto com a sociedade, chamar as pessoas. Quando você tem uma boa ideia, as pessoas se associam a essa ideia. Essa é a minha experiência até hoje. Então, eu tenho certeza que a gente pode fazer uma rede de solidariedade, como foi provada agora na pandemia, muita gente se ajudando, desde a cesta básica até a produção de máscaras, a universidade... né, se engajaram na produção de respiradores. Então, houve uma solidariedade. Nós vamos chamar, aproveitar essa janela que tem de solidariedade às pessoas e vamos implantar uma recuperação econômica da cidade. Isso eu tenho certeza que é possível. Obrigada, candidato. E a próxima pergunta é da acadêmica Maria Regina. Quais são os seus projetos para a saúde em Curitiba? Quando você faz lá o Fala Curitiba e faz lá as audiências públicas, o que aparece em primeiro lugar de preocupação nas pessoas é segurança, saúde e educação, né? Não é o asfalto, né? O asfalto, inclusive, impermeabiliza toda a cidade. Asfalto tem que se fazer no lugar onde você não tem asfalto, não fazer asfalto sobre asfalto, como foi o que o prefeito fez aí. E não tem que recuperar também empresários, pondo 120 milhões aí em empresa de transporte público, quando esse dinheiro podia ser levado para outras necessidades. Então, para a gente tratar da saúde, a gente vai cuidar principalmente das UPAs e das UBS, né, da Unidade Básica de Saúde. O atendimento tem que ser lá na ponta, no bairro, né? Como temos essa unidade de inovação social, ela vai trabalhar em parceria com a escola, vai trabalhar em parceria com as unidades de atendimento nos bairros. A triagem é muito importante. Então, a telemedicina é um aspecto que a gente pode levar, a tecnologia para auxiliar quando você vai marcar a consulta, né? O agente de saúde trabalhando junto com o médico de família para ter a prevenção da doença. Esse é um aspecto importante da saúde. Nós temos que trabalhar antes com a prevenção. A prevenção é você estar indo, conhecendo as famílias, sabendo da questão dos hábitos alimentares, das doenças que são mais corriqueiras, né? Da falta de vacina, implantando, por exemplo, também um programa brasileiro que está parado no governo há muito tempo, que é através da medicina natural, da homeopatia, da massoterapia.
cuidar da alimentação, da educação alimentar, principalmente das crianças agora, nós temos um grande problema de obesidade com as crianças, não é tanto a fome, né? Apesar de ter uma parte da população que precisa disso. Mas nós temos que cuidar disso, olhando para os produtos orgânicos, né? Para diminuir essa alimentação dos enlatados, dos processados. Tudo isso faz parte do plano de saúde, né? E quando a gente trabalha com a gestão disso, e não é tanto a contratação de mais médicos, mas olhar para aqueles que já estão trabalhando e fazendo uma gestão adequada, né? Onde precisa trabalhar 24 horas, se coloca, onde precisa trabalhar 12 horas, se coloca o médico, o atendimento. Isso é gestão, né? E o que a gente precisa melhorar na cidade é justamente essa parte, da gestão da saúde. Obrigada, candidato. A próxima pergunta é do acadêmico Tiago Figueiredo. Qual a sua proposta para levar a ciência até a periferia? Tiago, eu já faço isso há muito tempo. Eu sou um professor extensionista. Eu levo o projeto de extensão para a comunidade. A última comunidade que eu vinha trabalhando, nós desenvolvemos aí todo um projeto de novo modelo de casa dentro disso que eu estou apresentando no plano de governo. Nós recuperamos o centro comunitário ali da 29 de março, que pegou fogo, né? Quer dizer, tacaram fogo lá, né, numa batida bastante complicada da polícia, com drogas, etc. E aquilo, né, pegou fogo em todas as casas, o centro comunitário também, e nós fizemos um trabalho com isso. Eu fiz trabalho de geração de renda através de projetos também participando com a reciclagem do lixo, por exemplo, né? Eu fiz projetos usando bambu como modelo, produzindo artesanato com a comunidade, e nós temos um projeto que é a da ciência na rua, né, desmistificando essa questão da ciência através de amostras que você leva para a rua, para a população, ali na Rua 15, por exemplo, né, que a universidade vai para a rua, mostra os seus projetos, desmistifica a ciência, né? Mas o importante de tudo isso é que nós temos que ter uma universidade aberta, né? Ela saia do seu intramuros e exponha, né, qual o serviço que ela tem para a sociedade. Eu tenho trabalhado muito nessa questão, né, até com colegas universitários, para sair de laboratórios e tudo, né? Nós temos um sistema de saneamento, de tratamento de esgoto alternativo, usando plantas. Levamos já aqui com profissionais, especialistas que trabalham comigo para a região metropolitana de Curitiba, né? Nós desenvolvemos já um carro elétrico, para ser um carro elétrico compartilhado, né? Então, são esses projetos que a gente tem que tentar fazer com que eles daí comecem a ser produzidos localmente, né? O que a gente não encontra, como eu já expliquei, é o apoio público para isso, porque a universidade faz a sua parte, mas a universidade não tem dinheiro para investir numa indústria, então ela fomenta isso, cria startups, incubadoras, né? Dá apoio inicial para o empreendedorismo social, e aí você depois precisa dos parceiros, e nós não encontramos esse parceiro. Então eu quero levar esses projetos para encontrar, e estando na prefeitura, eu vou dar todo o suporte para as universidades colocar suas ideias em prática. Muito obrigada, candidato. E a próxima pergunta é da acadêmica Laura Rocha. Quais são as suas propostas para a valorização do comércio local? É um pouco isso, né? Agora mesmo, por exemplo, eu estive fazendo um vídeo, eu convido, eu só quero deixar claro aqui que eu sou um candidato prejudicado por uma legislação ambiental, uma legislação eleitoral bastante equivocada. Eu não tenho tempo de TV e não tenho tempo de rádio. Então, esses eventos são muito importantes para mim colocar minhas ideias e minhas propostas. No meu Facebook, né, no meu Instagram, Eloy Casagrande Curitiba, vocês vão encontrar vários vídeos e vários trabalhos da minha campanha mostrando os problemas de Curitiba e apresentando soluções para eles, né? Um deles agora, nós fizemos uma caminhada ali no centro de Curitiba, ali da Tiradentes, a José Bonifácio, do lado da Catedral, pela Saldanha Marinho, e vimos que o centro está completamente abandonado. Nós não temos um projeto até agora, esses 4 anos de gestão do prefeito, de recuperação do centro da cidade, né? Ali tem comércios locais tradicionais que fecharam, a panificadora Viena ali,
Por trás ali você tem ali o Armazém Califórnia, a loja de fumo ali, e tudo isso está ameaçado de fechar, porque você não consegue nem ter acessibilidade nas calçadas para o curitibano chegar ali. Ali também tem tráfico de droga, tem traficante, tem uma polícia do lado da Secretaria de Cultura, ali na Saldanha Marinho, 2 quadras dali, temos uma polícia que fica na frente da Catedral Municipal, e eles não coíbem, né, esse problema da droga ali. Isso afasta o curitibano do centro. Nós queremos fazer um projeto de recuperação do centro, de todos esses prédios que estão abandonados, uma recuperação arquitetônica disso, usando os estudantes. Inclusive, nós temos um projeto lá na Universidade Tecnológica que já desenvolveu projetos de recuperação desses prédios. Nós queremos levar a moradia dos estudantes para o centro da cidade, aproveitar esses prédios abandonados, colocar um imposto progressivo, fazer com que seja usado para moradia de estudante. Aí você fomenta, né, o comércio local, o bar, o restaurante, a loja, e você começa a recuperar a cidade, que é um rico centro histórico. Toda cidade com o seu centro histórico atrai turista. Então, você vai trazer um fomento do turismo para esses locais abandonados. E a prefeitura atual não tem projeto para isso. E está lá, todas essas lojas tradicionais correm o risco de fecharem, né? Então, nós vamos falar com esses proprietários, vamos falar com essas pessoas, e nós temos um projeto para recuperar o centro da cidade. Ok, candidato, muito obrigada. E a última pergunta é do Lucas Barbosa. Candidato, quais as suas propostas para a segurança da cidade? Como eu disse, Lucas, o primeiro problema que apareceu nas audiências públicas é a segurança. A segurança, ela se faz através de projetos transversais também, não é só polícia dando batida e prendendo. Nós temos que ter uma polícia humanizada, melhor preparada, com melhor veículo, com melhor formação para você abordar as pessoas, né? Isso tem uma carência muito grande em Curitiba. Nós também temos que valorizar a Guarda Municipal. Nós temos um efetivo de Guarda Municipal hoje que não atende às necessidades da comunidade. Precisamos aumentar isso. Aí nós temos as ruas de cidadania aí que tem 10, 15 policiais para atender uma área enorme. Né? E não adianta colocar mais veículos porque não tem policiais suficientes. Os policiais estão se aposentando, não há mais concurso para contratar melhores policiais, e essa polícia, ela tem que ser uma polícia, quando foi imaginada a Guarda Municipal, que é da responsabilidade da prefeitura, era para ser uma polícia de quarteirão, é uma polícia que cuida lá do bairro, da quadra, da rua, né? É uma polícia que conhece o morador, né? Nós não temos isso. Eu, como fiz o meu doutorado na Inglaterra e morei numa cidade relativamente pequena, que era Nottingham, eu mudei para uma casa do lado da universidade. Na primeira semana que eu estava morando nessa casa, bateu um policial na minha porta, né? Como brasileiro, já fiquei meio assustado, né? Mas ele veio lá conversar comigo e se apresentar. Olha, me deu o cartão dele. Olha, eu sou policial que cuido dessas quadras todas aqui. Aqui está meu cartão, aqui está meu telefone. É disso que a gente precisa. A gente precisa de tecnologia, precisa de câmeras, né? Cuidando da privacidade das pessoas, né? Mas nós precisamos também, principalmente, de investimentos sociais para evitar que as pessoas caiam na droga, que as pessoas caiam no tráfico. Isso é um trabalho que você tem que fazer na escola, com educação, é um trabalho que você tem que dar moradia digna, emprego para as pessoas, né? Tudo isso são trabalhos transversais. Então, a segurança, como ela é epidêmica em Curitiba, já ela tem ela é estrutural, né, de vários problemas da cidade, ela tem que ser tratada na raiz, e não é só com a polícia. Então, os projetos sociais são muito importantes, né, para a gente poder fazer a prevenção do crime, né? E é isso que a gente pensou, né, no programa que a gente colocou. Nós temos também um problema grave em Curitiba que não foi implantado, né, o Conselho Municipal de Segurança para a cidade. Um projeto de 2015 foi passado na Câmara Municipal e nós não temos esse conselho. Esse conselho reúne os conselhos, que são os conselhos de segurança dos bairros, reúne a polícia militar, a polícia civil, que não está integrada, né? Reúne os empresários, os lojistas, associações de bairros. Esse conselho que define a política de segurança da cidade. Não podemos deixar isso só para ser decidido por um delegado, né? Então, a questão da segurança, ela é interdisciplinar, né? E é isso que a gente vai fortalecer, né? O Conselho de Segurança da cidade, com todos os participantes, para definir uma segurança que seja sistêmica, né?
E é assim que a gente quer trabalhar. Muito obrigada, candidato. Então, pelo tempo, agora eu lhe darei os 5 minutos para as suas considerações finais. Passa rápido, né? Mas muito obrigado, eu agradeço a todos aqui. Eu só quero lembrá-los, né, que nós temos 16 candidatos em Curitiba. Como eu disse, eu estou em desvantagem por não ter tempo de TV e não ter tempo de rádio, né? Então, eu gostaria que todos entrassem na minha página no Facebook, Eloy Casagrande Curitiba, número 18, né, Instagram, eloy.casagrande, e olhassem as minhas propostas, olhassem os nossos projetos que a gente está oferecendo. Nós nos debruçamos aí por 5 meses construindo um plano de governo com especialistas, ouvindo a cidade, conversando com a comunidade, preocupado que é uma Curitiba que seja igual para todos, né? Que traga políticas de equidade social, ambiental, de transporte, de um tratamento de lixo que seja inovador. Nós não estamos aí mais inovando em absolutamente nada. Temos um sistema de reciclagem de lixo que está parado nos anos 80. Não incluímos os catadores. Não temos um programa, por exemplo, para atendimento suficiente para os moradores de rua, que vão aumentar no ano que vem. Nós desenvolvemos um modelo de casa para morador de rua, né? A residência também clínica para morador de rua com problemas mentais, de drogas, certo? Tudo isso são projetos que a gente já viu implantado em outras cidades. Como eu viajo muito, eu faço questão de visitar esses projetos. Nós queremos trazer tudo isso para Curitiba, né? Agora eu só posso mostrar isso se vocês forem olhar as minhas propostas lá nas mídias sociais, compararem com os outros candidatos, né? E poderem ver as diferenças, né? A diferença porque nós temos uma proposta que trabalha com a ciência, com fundamentação científica, né? Com a transparência, tendo mais pessoas, né, ouvindo mais pessoas, e é isso que a gente tem feito na cidade agora, nessa campanha, né? Nós estamos melhorando os nossos projetos justamente porque nós estamos ouvindo a cidade. E esse atual prefeito não faz isso, aliás, ele corre de todos os debates, né? O que ele faz é antidemocrático, né? Nós falamos aqui inicialmente com o Roosevelt, né, a importância da democracia, nós vemos um prefeito que desrespeita a população curitibana, porque nós não podemos debater com ele os nossos projetos, as nossas propostas, né? Eu quero que ele venha a público, eu quero que ele participe de lives como essa, né, com outros candidatos. Hoje a gente fez um palco aberto lá no Centro Cívico, vamos ter mais um palco aberto na semana que vem, na Santos Andrade, com os candidatos, chamando o prefeito para vir discutir, né? Não é possível que ele se esconda lá na chácara dele, ou seja, onde for, né, e não venha participar da democracia. E é só assim que a gente constrói uma cidade melhor e um país melhor, né? E é importante para vocês, para a geração de vocês também. Vocês têm que cobrar isso também, né? Eu queria que todos os estudantes eram um movimento para cobrar que o prefeito pudesse vir participar dos debates, né? Então eu coloco, né, o meu nome à disposição, como eu já fiz, eu digo, com essa frustração de não ter podido levar anteriormente projetos que são exequíveis economicamente, tecnicamente, ambientalmente corretos, né, para levar Curitiba para o futuro, né? A Curitiba não pode ser pensada para 4 anos, né? A Curitiba tem que ser pensada para 10, para 20 anos. Nós temos aí o problema das mudanças climáticas agora. Nós desenvolvemos um plano de governo baseado na economia verde, na economia solidária. Como eu falei da questão das tecnologias sustentáveis, tudo dos startups para uma tecnologia limpa, criar, por exemplo, um parque ecoindustrial, onde você vai aproveitar a grande mão de obra de estudantes que nós temos aí para formar novas empresas dentro dessa filosofia da economia verde. Todas as cidades estão se preparando para isso para o ano que vem. E nós não vemos esse preparo de Curitiba, pelo menos eu não vejo isso nas propostas do atual prefeito, né? Então, eu acredito que nossas propostas têm aí bastante fundamento e contamos, então, que, né, o apoio de vocês. Entre na nossa página e no dia 15 de novembro, pense grande, vote Casagrande, 18 na prefeitura. Muito obrigada, candidato. Obrigado, Posso Beatriz. dizer, em nome do DSP, do DCE, do Unicuritiba, que a gente fica muito honrado de ter o senhor hoje para fazer a sabatina.
É muito importante para nós que esse exercício da democracia seja feito, inclusive, com a nossa juventude, que é quem majoritariamente ocupa a nossa universidade. Então, eu creio que para todos que perguntaram, que também estão assistindo, que foi um debate muito, muito proveitoso. Muito obrigada. Muito obrigado, Beatriz. Obrigado, Roosevelt. Um abraço a todos. Né? Um abraço, professor Eloy. Um abraço. Então, só para esclarecer que para o candidato Eloy foi dado 3 minutos a mais do horário que inicialmente acordado de 6h15, só porque tivemos 3 minutos de falas iniciais, né? Portanto, o candidato Goura também terá 3 minutos adicionais. E, bom, me falaram que o candidato Goura está entrando, então logo começaremos a nossa segunda sabatina do dia. Tá, eu vou pedir licença que eu tenho um outro compromisso agora, né? Eu deixo vocês com o Goura aí. e depois eu posso, né, ver o vídeo completo aí. Claro, candidato. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Então, para todos que nos acompanham, agora nós começaremos a segunda sabatina da noite com o candidato Goura. Repassando rapidamente as regras, o candidato terá 5 minutos para considerações iniciais. Depois faremos 4 perguntas que são fixas para todos os candidatos, com tempo de resposta igualmente de 5 minutos. E depois das perguntas fixas, faremos perguntas do público. E ao final, 5 minutos finais para suas considerações finais. Então, candidato Goura, muito obrigada por participar da nossa sabatina e concedo agora ao senhor seus 5 minutos para fazer suas considerações iniciais. Bom, boa tarde, Beatriz. Em teu nome, quero saudar a todos os organizadores aqui do diretório dessa importante iniciativa para o fortalecimento da democracia e, assim, eu diria, da qualificação sobre o processo eleitoral. É muito importante que a gente tenha espaços como esse, onde nós possamos debater a cidade de Curitiba, onde a gente possa discutir as políticas públicas para a nossa cidade. De forma breve, então, me controle o tempo aqui, por favor, Beatriz. Eu sou Goura, eu nasci aqui em Curitiba em 1979, sou professor de yoga, desde os meus 16 anos que eu tenho estudado a cultura do yoga, a cultura da meditação, a cultura da paz da antiga Índia. Meu nome de nascimento é Jorge Gomes de Oliveira Brande, sou filho do poeta Jacques Brande, jornalista, servidor público aposentado, e minha mãe é médica psiquiatra Margarida Gomes de Oliveira. Sou filho único e desde quando, como eu disse, assim, começando a estudar o yoga, eu fui para a Índia, tive a oportunidade de ir algumas vezes para a Índia, a primeira vez em 1998.
logo antes de começar o curso de filosofia na Universidade Federal do Paraná. Ali eu fui como Jorge, voltei como Goura, um nome de iniciação na Índia. Goura significa dourado, é um dos nomes de Deus na Índia. Desde então eu tenho me dedicado a dar aulas de yoga, aulas de sânscrito, fiz a minha graduação e mestrado em filosofia na Universidade Federal do Paraná, e desde 2004, 2005 que eu estou envolvido com discussões e ações práticas que visam uma discussão, assim, levantar teses sobre a mobilidade em Curitiba, em especial o elogio do uso da bicicleta e a necessidade da gente ter uma política cicloviária decente e digna em Curitiba, isso desde 2004, 2005, junto com políticas que contemplem os pedestres, a redução de mortes no trânsito. Isso nos levou a começar a ter uma atuação política cada vez maior. Em 2011, fundamos uma associação, a Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. E em 2014, pela primeira vez, eu me candidatei a um cargo eletivo. Isso aconteceu depois da construção da Praça de Bolso do Ciclista, no centro de Curitiba. Foi um processo cívico, coletivo, de construção de uma praça no centro da cidade. Fui candidato a deputado federal a primeira vez em 2014, não me elegi, mas a gente mostrou que é possível, sim, fazer uma candidatura com pessoas reais que acreditam em pautas, em lutas importantes e necessárias. Trabalhei na Secretaria de Trânsito em 2015 e 2016, fui, junto com outros colegas, parte da implantação da área calma em Curitiba, das vias calmas, de uma política de redução de mortes no trânsito, de mais segurança para os ciclistas na cidade. Fui eleito vereador em 2016, um dos líderes da oposição ao atual prefeito. Fui autor de 9 projetos de lei que foram sancionados, que viraram leis em Curitiba, como a Lei da Agricultura Urbana, a Lei da Semana da Alimentação Consciente e outras mais. E, em 2018, fui eleito deputado estadual pelo PDT, com 37.366 votos. Atualmente, eu sou presidente da Comissão de Ecologia e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa, faço parte de outras 4 comissões e sou candidato a prefeito de Curitiba pelo PDT, e com isso queremos resgatar bandeiras históricas do nosso partido em defesa da educação pública, da saúde pública, em defesa dos direitos humanos, os direitos das ditas minorias, mas que já estão previstos na Constituição. E, pode me diga aqui quando parar, Beatriz. E a gente quer justamente resgatar Curitiba como uma cidade que deve ser vista como uma metrópole, que deve assumir o seu caráter metropolitano e, acima de tudo, uma cidade que tenha democracia efetiva na sua gestão pública, não só no discurso, mas na prática. Mais uma vez agradeço aqui o espaço e estou aberto para a gente ter esses momentos aqui de troca com vocês. Obrigada, candidato. Só para deixar o senhor saber, quando faltar 15 segundos para acabar o seu tempo, eu vou avisar no chat da nossa transmissão. Tá bom. Então pode ficar tranquilo que eu avisarei. A nossa primeira pergunta, que é das perguntas fixas para todos os candidatos, é: como o senhor pretende contribuir para conseguir equidade na sociedade, tanto em questões de desigualdade social e responsabilidade ambiental, preconceitos, etc.? Bom, Beatriz, acima de tudo a gente tem que ter um diagnóstico franco, honesto, sobre a realidade de Curitiba. E nós temos 75 bairros e a realidade dos bairros não é a mesma. A gente tem diferentes realidades, diferentes cidades dentro da cidade. A realidade do Tatuquara, a realidade do Parolim, a realidade de bairros que não estão priorizados na gestão pública é muito diferente de outros bairros. Então nós precisamos ter esse diagnóstico, reconhecer, por exemplo, que Curitiba tem mais de 9 mil crianças esperando vagas em creches para que possam estar sob cuidados específicos e de qualidade para que os seus pais, suas famílias possam trabalhar de forma adequada. Precisamos reconhecer que Curitiba tem um problema gravíssimo de habitação, são mais de 40 mil pessoas na fila da Coab. Precisamos igualmente reconhecer que Curitiba tem mais de 350 favelas, a gente está falando de 150 mil pessoas aproximadamente, que vivem em situação de vulnerabilidade. Ou seja, se a gente não tem um diagnóstico preciso, se a gente acha que a propaganda oficial da prefeitura, o cartão postal da cidade
ele é um reflexo preciso da realidade, a gente vai estar sempre sendo iludido. Por isso que é importante que, nessa perspectiva de um avanço social, econômico, ambiental, a gente parta desse diagnóstico. Nós pretendemos fazer com que as políticas sociais da cidade, as políticas públicas, sejam fortalecidas. Falamos, sim, de um Estado que tenha o tamanho adequado para dar conta dessa problemática. Então, o investimento em educação pública, o investimento na saúde pública, a defesa do SUS, a defesa dos serviços públicos, para quem mais precisa deles, deve ser priorizada pela gestão de Curitiba, pela gestão da prefeitura. E, nesse sentido, Beatriz e amigos e amigas, eu destaco, ontem foi o Dia do Servidor Público, e a atual gestão tem tratado os servidores, todos eles, os médicos, médicas, enfermeiros, professores, guardas municipais, arquitetos do IPUC, com um profundo desrespeito. E a primeira coisa que nós entendemos que deve acontecer por parte da gestão da prefeitura é reestabelecer esse diálogo. Se a gente quer ter um serviço público de qualidade que chegue a toda a população, os servidores públicos precisam ser valorizados, precisam se sentir valorizados. Um outro ponto que eu destaco é a importância da gente pensar Curitiba como uma metrópole, como eu acabei de falar. Nós vivemos numa região composta por 29 municípios, com mais de 3 milhões de pessoas que aqui vivem, e não adianta a gente pensar Curitiba dissociada da região metropolitana. O núcleo urbano central, do qual Curitiba faz parte, são 14 municípios já praticamente conurbados, e a gente precisa ter uma integração de políticas públicas, políticas de habitação, política de preservação do meio ambiente, política de agricultura sustentável, política de mobilidade e de segurança e geração de emprego e renda. A gente precisa ter essa integração de fato, e Curitiba, no nosso entendimento, como sendo a grande cidade, a capital, o local onde estão presentes as principais e maiores universidades, com corpo técnico de pesquisadores e pesquisadoras, com justamente o maior orçamento de todas as cidades, ela deve coordenar esse processo de desenvolvimento regional. Queremos que Curitiba chegue, de fato, no século XXI, que tenha justamente esse papel metropolitano muito claro para si, e que possamos, tendo em vista, inclusive, um horizonte do qual nós somos, com o qual nós somos comprometidos, da afirmação e da efetivação da Agenda 2030, a agenda que busca um desenvolvimento sustentável, a agenda da ONU, do qual Curitiba, o Paraná, o Brasil são signatários, mas que até o momento é praticada apenas na palavra e não na prática. Nós queremos implantar a Agenda 2030, e aqui eu destaco, Beatriz, o primeiro ODS, ele fala justamente do que você trouxe na tua pergunta, é a erradicação da pobreza. Em 4 anos a gente vai conseguir isso? Não, mas a gente vai conseguir sim dar oportunidades para as pessoas criarem, exercerem a sua criatividade, terem acesso à cidadania, terem acesso aos direitos básicos previstos na Constituição, como moradia, como direito ao lazer, como direito ao meio ambiente preservado, e isso sim a gente está comprometidos em fazer na nossa gestão à frente da Prefeitura de Curitiba. Muito obrigada, candidato. A próxima pergunta é: quais tipos de políticas você imagina necessárias para que Curitiba se torne uma cidade inovadora? Só isso? Bom, a primeira, assim, é uma pergunta aparentemente simples, mas a resposta é complexa, talvez. Eu diria que nós precisamos dar oportunidades às pessoas. As pessoas, por si só, são detentoras da criatividade. Se a gente tem uma gestão que impõe políticas públicas de cima para baixo, que não cria mecanismos de participação ativa e efetiva, a gente vai ter esse marasmo social com o qual nós vivemos, a falta de oportunidades, uma cidade sem cultura, uma cidade que persegue os seus artistas de rua, uma cidade que se diz inovadora, tem que ser uma cidade que vai dar amplas garantias para a circulação das bicicletas, para acessibilidade, para a inclusão, para o respeito aos pedestres, e isso são coisas básicas que a gente está falando. Uma cidade inovadora não pode aceitar rios mortos, rios poluídos. Uma cidade inovadora não pode aceitar
que mais de 15 mil famílias que trabalham com a coleta de materiais recicláveis sejam submetidas a situações completamente indignas e degradantes. A gente vê diariamente catadores de materiais recicláveis carregando carrinhos com mais de 500 quilos de material, tendo que muitas vezes andar com crianças, com seus filhos ali junto com eles, porque não tem creche adequada no Parolim, não tem espaço adequado na Vila Torres para que elas possam deixar os seus filhos e filhas. A gente precisa ter uma cidade realmente inovadora. E não só para alguns grupos sociais, a gente precisa falar de um Vale do Pinhão que converse com as comunidades que estão ali próximas. O Vale do Pinhão é uma bacana ideia, uma ideia simpática, mas que não dialoga, por exemplo, com a comunidade do Parolim, que está ali ao lado, nem com a comunidade da Vila Torres. A gente precisa criar um ecossistema urbano que promova a inovação, que promova a cultura em todos os bairros. Por isso nós afirmamos: a política cultural de Curitiba tem que ser descentralizada, ela tem que estar presente em todos os bairros, ela tem que igualmente promover a ocupação dos espaços públicos pelas pessoas. A gente tem que ter espaços públicos de esporte, de lazer, de convívio social, pelos quais as pessoas vão se apropriar da cidade. Eu acredito, Beatriz, que sem a gente fortalecer a cidadania inata às pessoas, a consciência da coletividade, a gente vai ter a perpetuação de um sistema de alienação. E a gente precisa ter pessoas ativas, indivíduos que sintam que a cidade lhes pertence, para que a gente possa ter uma cidade de fato inovadora. E aqui eu vou concluindo, lembrando que eu acabei de falar, a gente tem que ter um norte, e esse norte, no nosso entendimento, tem que buscar um desenvolvimento econômico que promova a redução das desigualdades sociais, com as quais Curitiba ainda convive de forma gritante, junto com a preservação do meio ambiente. Uma agenda ambiental urgente, ela deve ser implantada e deve ser reconhecida como prioridade da gestão pública. A falta de água, com a qual nós estamos passando hoje em dia, não é só consequência da falta da chuva, ou como disse o atual prefeito, que ele não sabe fazer a dança da chuva, é falta também de planejamento, de políticas integradas com a região metropolitana, e a falta de uma visão de futuro. Por fim, eu lembro, Beatriz, quando a gente fala de inovação, a gente tem que falar também de soluções simples, que é o acesso à cidade. Então, por isso que quando a gente fala de um urbanismo para as pessoas, a gente está priorizando justamente essa ideia, que a cidade pertence às pessoas e nós temos que garantir meios para que isso seja efetivado na prática e não só no discurso bonito, às vezes, do prefeito. Obrigada, candidato. A terceira pergunta é: quais áreas serão o principal foco da sua gestão, caso seja eleito? E quais são as suas propostas para essas áreas? Bom, eu quero destacar, acima de tudo, uma ideia de uma democracia ativa, de uma democracia participativa, um respeito ao funcionalismo público, como eu já disse. Nós vamos restabelecer o diálogo com os servidores públicos para que eles possam ser valorizados efetivamente. Pretendemos, através desse diálogo, buscar meios para descongelar os planos de carreira, para valorizar a formação dos nossos profissionais que servem a população e garantir meios pelos quais a população vai poder ter uma voz ativa junto à prefeitura. Vamos ativar e fortalecer todos os conselhos da cidade, os conselhos formais, mas também os conselhos da sociedade civil, como os conselhos de segurança, presentes em quase todos os bairros da cidade, para que a sintonia fina entre o prefeito de Curitiba e a sociedade possa acontecer através do diálogo. Nós precisamos de um prefeito que saiba conjugar verbos na primeira pessoa do plural e que possa falar nossa Curitiba, que pode falar de participação de verdade, e isso tem que acontecer. O outro ponto que nós pretendemos, além dessa valorização do serviço público, dos servidores, é buscar justamente uma mobilidade inclusiva. Queremos que Curitiba seja uma cidade multimodal. Isso significa a gente garantir o que está previsto na Lei da Mobilidade Urbana de 2012, onde diz que os pedestres, os ciclistas, as pessoas com deficiência devem ter um espaço garantido nos seus deslocamentos na cidade.
A gestão urbana tem que garantir com que isso seja efetivado. Então, investimentos orçamentários para calçadas, para ciclovias, para acessibilidade e para inclusão vão receber um grande destaque da nossa parte. Nós queremos ter ruas completas em Curitiba. Isso significa dizer, o asfalto lisinho e bem sinalizado é ótimo, é muito bem-vindo, vamos garantir com que as ruas da cidade tenham esse investimento, mas não podemos esquecer dos outros modais, não podemos esquecer que todos somos pedestres e que a busca pela redução de mortes no trânsito tem que ser perseguida ativamente pela Prefeitura. Queremos igualmente, Beatriz, afirmar Curitiba como a capital da Mata Atlântica, a cidade onde temos a maior preservação de Mata Atlântica de todo o Brasil, a cidade que está mais próxima da grande reserva da Mata Atlântica, que é toda a área do sul de São Paulo ao norte de Santa Catarina. Temos que entender Curitiba como uma grande cidade metropolitana e temos afirmado que a grande Curitiba não pode pensar pequeno. A grande Curitiba deve coordenar esse processo de desenvolvimento regional, que vai sim buscar a inclusão social, garantir emprego, garantir renda, garantir cultura, esporte, lazer, para todas as pessoas, de forma descentralizada, mas com ações efetivas por parte do prefeito de Curitiba. Muito obrigada, candidato. E a nossa próxima e última pergunta das fixas é: caso eleito, como pretende administrar a retomada de atividades como as aulas presenciais na cidade? Bom, nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, onde já tem mais uma onda da Covid-19 chegando nos países. É importante que nos mantenhamos atentos, alertas, com a mente ereta, como diz a música. Lembrando que, nesse momento, a pandemia nos trouxe toda uma reformulação do convívio social, de protocolos de saúde, de protocolos mesmo de estilos de vida. Isso envolve a gente ter muita cautela. Essa cautela deve vir junto com uma valorização da ciência, com uma valorização da pesquisa científica e de protocolos com muito cuidado com a população. Nós pretendemos garantir com que haja testes adequados e na quantidade adequada para que nós saibamos como está sendo esse contágio entre a população. Vamos investir, como eu disse, em ciclovias para que a aglomeração no transporte coletivo não seja uma realidade, o aumento da frota no transporte coletivo também deve acontecer nesse sentido. Vamos garantir com que o álcool em gel, as máscaras e outras possibilidades de prevenção do contágio estejam disponíveis à população. Eu peguei um ônibus outro dia na Estação Central aqui em Curitiba, não tinha álcool em gel na Estação Central. Eu desci no terminal do Portão, tampouco tinha álcool em gel lá. Como que a gente vai enfrentar a pandemia desse jeito? Não vai ter condições. Nós pretendemos, junto com os especialistas da área de saúde, de educação, e em diálogo com a sociedade civil, determinarmos esses protocolos para a reabertura total das atividades, com controle, com segurança, tendo em vista sempre essa situação de um certo desconhecido com o qual nós estamos vivenciando a pandemia. Mas é necessário, como eu disse, esse estado de alerta, esse estado de valorização da ciência e uma comunicação muito mais efetiva por parte da Prefeitura com a população. Obrigada, candidato. Agora, começando as perguntas do público. Fernando Marcelino pergunta: quais são as suas políticas para a acessibilidade? Fernando, a acessibilidade ela tem que estar prevista em todas as ações da Prefeitura. A gente tem que falar de inclusão. Os dados que nós temos que cerca de 24% da população tem algum tipo de deficiência, convive com uma amputação ou pessoas com síndrome de Down, e temos que entender que as pessoas com deficiência são cidadãos com direitos e que precisam ter a sua inclusão na sociedade garantida por políticas públicas. Não estamos falando aqui apenas de calçadas acessíveis, de rotas acessíveis, que com certeza é a condição mínima e básica para que as pessoas possam estar ocupando a cidade, as pessoas com deficiência, mas vamos falar também da valorização da Libras, da língua brasileira de sinais, do Braille, fazer com que as pessoas de baixa visão ou pessoas cegas possam também acessar a cidade, falar da educação especial, da inclusão na educação, e falar justamente das garantias
já previstas em lei, para que as pessoas com deficiência sintam que a cidade também é delas. Nós entendemos que se a cidade tiver um olhar especial para as pessoas com deficiência, se a cidade for boa para as pessoas com deficiência, ela vai ser necessariamente boa para todos e todas. Então, nós queremos fazer isso, e o primeiro passo será a recriação da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência. Hoje mesmo eu estive em agenda com a ex-secretária da Pessoa com Deficiência, secretaria essa que foi extinta pelo atual prefeito, a Mirella Prosdóximo. Nós conversamos sobre isso, eu assinei a carta compromisso do Fórum Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e nós falávamos justamente que o primeiro passo tem que ser esse, a recriação da secretaria, para que com amplo diálogo com toda a sociedade, em especial com as pessoas com deficiência, nós poderemos pensar em ações efetivas transdisciplinares entre todas as secretarias. Precisamos ter espaços públicos acessíveis e inclusivos, precisamos de brinquedos acessíveis e inclusivos em toda a cidade, precisamos garantir que as atividades culturais também sejam inclusivas, e temos muito trabalho pela frente, mas se a gente não tiver um olhar e uma sensibilidade para essa questão, lembrando o que eu disse aqui no início da resposta, tratando as pessoas com deficiência como cidadãos com direitos que precisam ser respeitados pelo poder público. Obrigada, candidato. A próxima pergunta é de Lucas Barbosa. Candidato, como irá reduzir a quantidade de pessoas em situação de rua na nossa cidade? Lucas, de novo, diálogo, de novo, participação, de novo, uma escuta sensível. Nós temos que ter ações emergenciais de curtíssimo prazo, e isso diz respeito à garantia dos direitos humanos básicos, o acesso à água, o acesso à higiene, o acesso a banheiros públicos, o acesso a guardas-volumes que foram fechados pela gestão Rafael Greca, para que a pessoa em situação de rua possa ter um horizonte para a superação da situação de rua. Queremos falar e manter esse diálogo construtivo com o movimento nacional da população em situação de rua, queremos conversar com toda a sociedade para buscar meios para que as pessoas em situação de rua tenham possibilidades, como eu disse, para sair dessa situação. Isso diz respeito, basicamente, ao acesso a esses direitos básicos, né, de higiene, de água, de alimentação e, acima de tudo, de moradia. A pessoa em situação de rua, sua grande maioria, não está lá porque gosta de estar lá, está lá por situações diversas que levam por causa de desestrutura familiar, que levam essas pessoas a essa situação. Por isso que se diz que a primeira coisa que a gente deve tratar para realmente termos uma solução para esse problema é a questão da moradia, a questão já prevista no Sistema Único de Assistência Social, que diz respeito a possibilidades pelas quais as pessoas podem sair da rua e ter uma moradia, ter um local. Então, repúblicas autogestionadas, o condomínio social, que foi uma iniciativa da gestão do ex-prefeito Gustavo Frutti, que foi extinto também na atual gestão, são possibilidades pelas quais a gente vislumbra uma política de assistência social mais efetiva a médio e longo prazo. E, obviamente, como eu disse, de participação, a valorização dos educadores sociais, dos técnicos da Fundação de Assistência Social, para que a gente tenha, de novo, um serviço público prestado com qualidade e não só numa maquiagem da cidade. A gente precisa ter um olhar efetivo para que esse problema seja solucionado. Obrigada, candidato. Agora uma pergunta que veio do nosso Instagram. Tiago Figueiredo pergunta: como o candidato vai combater a crise climática e tornar Curitiba mais sustentável? Tiago, né? O nome dele. Tiago, ótima pergunta. Eu retomo aqui o que eu já disse. A gente tem que tratar a Agenda 2030 como uma agenda importantíssima para nortear as políticas públicas. Nós queremos limpar os rios de Curitiba. Eu peguei um pouquinho da fala aqui do professor Eloy Casagrande. Acho que era bem nesse momento que ele falava da importância da gente recuperar os nossos rios.
precisamos falar de uma agricultura urbana e de uma agroecologia metropolitana. Atualmente, Curitiba tem cerca de 15 mil produtores rurais que vivem na região metropolitana. Queremos que todos eles possam terem uma assistência técnica para que a agroecologia seja a prática de todos esses produtores rurais. Queremos falar de educação ambiental em todas as esferas, principalmente, é óbvio, nas nossas escolas, tanto na rede pública quanto na rede privada, mas com o conjunto da sociedade. A gente não vai ter uma solução para isso, primeiro, se nós não tratarmos a questão das alterações climáticas com a devida urgência que ela merece. Segundo, sem um pacto social, um pacto que envolva toda a sociedade. Nós precisamos ter uma política lixo zero, como eu já falei em outros momentos. Queremos que Curitiba tenha esse ideal de uma cidade lixo zero, uma cidade que vai tratar os seus resíduos orgânicos com uma política de compostagem, uma cidade que vai dar plena força e apoio às políticas de reciclagem, e isso passa, como eu já disse aqui agora, por uma política de respeito às milhares de pessoas que trabalham com a coleta de materiais recicláveis. Precisamos falar de preservação ambiental e de conservação da natureza, e isso não é só discurso, isso tem que ser prática efetiva da gestão pública, numa integração com a região metropolitana. De novo, eu lembro, Curitiba é a capital da Mata Atlântica. Curitiba deve estar coordenando esse processo de um desenvolvimento econômico que gere renda, que gere inclusão, que gere oportunidades, mas que gere igualmente a preservação do meio ambiente. Nós queremos ter uma política de tolerância zero com a poluição dos rios e uma política muito forte de educação ambiental em todas as esferas. Obrigada, candidato. Agora a pergunta é da universitária Ana França. Goura, qual o papel que você pretende dar às universidades? Como você pretende envolvê-las em sua administração? Ana, nós queremos dar muito destaque para as parcerias com as universidades, para que a pesquisa científica que é feita nas nossas universidades públicas e privadas aqui em Curitiba possa ter um eco na gestão pública municipal. Eu tenho feito isso como deputado, como presidente da Comissão de Ecologia. Nós temos quase que mensalmente, com muita frequência, enviado projetos de leis aos departamentos das universidades para que tragam seus relatórios, tragam suas impressões e que a gente possa ter essa parceria efetivada dentro da gestão pública municipal. Eu dou um exemplo, o IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, uma grande instituição da nossa cidade. Na atual gestão, ele está completamente fechado à participação tanto dos escritórios e dos arquitetos independentes da cidade, mas especialmente da pesquisa que é realizada pelos departamentos de arquitetura e urbanismo das nossas universidades. É inadmissível isso. A gente tem muita pesquisa sendo feita nas universidades que precisa subsidiar as tomadas de decisões do prefeito de Curitiba. O prefeito de Curitiba não pode ser uma pessoa que acha que sabe tudo e que a sua visão de cidade vai se impor sobre todas as outras. O prefeito de Curitiba deve ser capaz de coordenar com humildade um processo de escuta e de valorização. E, de novo, eu lembro aqui, Ana, o que eu acabei de falar, a ciência, a pesquisa devem ter um lugar de destaque na gestão pública. E nós queremos fazer isso, né, criando parcerias em todas as áreas para que a gestão pública seja otimizada e constantemente aprimorada. Nós temos pesquisas na área do trânsito, na área da mobilidade, na área ambiental, na área da própria assistência social, que merecem ter a contribuição dos nossos pesquisadores, né, e a gestão pública deve se beneficiar enormemente disso. Então, nós queremos ter uma gestão participativa e queremos convidar as nossas universidades para que tenham esse espaço diretamente no gabinete do prefeito. Obrigada, candidato. E a pergunta agora é da universitária Maria Regina. Candidato, quais são as suas propostas para o auxílio aos microempreendedores? Como é o nome dela, Beatriz? Desculpa. Maria Regina. Obrigado, Maria.
Regina, a gente entende que Curitiba deve ter uma política descentralizada, deve ter uma política econômica que ocorra em todos os 75 bairros da cidade, fortalecendo justamente os micro e pequenos empreendedores da cidade. Queremos fortalecer o conceito da economia criativa, que não deve também estar circunscrito a uma região da cidade, mas deve permear todo o tecido social e geográfico da nossa cidade. Queremos fortalecer a economia solidária, queremos trazer as pessoas da informalidade à formalidade e que Curitiba, a Prefeitura de Curitiba, dentro dos meios que ela possui, possa ajudar nessa inclusão, nessa formação continuada para que as pessoas tenham acesso a novos saberes, para que possam empreender e possam ter a Prefeitura como uma grande aliada nesse processo. Queremos, junto com a iniciativa privada, com as associações de comércio, industriais e as nossas universidades, como eu acabei de dizer, criar possibilidades para que as pessoas tenham acesso a novas ferramentas, que elas possam, né, criar os seus negócios e que a gente possa ter esse direcionamento por parte da Prefeitura. Nós pretendemos também, um outro ponto por fim, trazer uma prioridade nas compras públicas de Curitiba. A Prefeitura, do seu orçamento de quase 9 bilhões de reais, ela destina quase 2 bilhões na aquisição de produtos e serviços para a manutenção dos equipamentos públicos da cidade. É possível, sim, direcionar boa parte desses recursos para os micro e pequenos empresários da cidade, para que esse recurso fique em Curitiba, gere emprego em Curitiba, gere renda em Curitiba e gere inclusão social dessa forma. Mas queremos manter esse diálogo e essa construção também para que Curitiba tenha uma economia pujante, descentralizada e ocorrendo em todos os bairros, fortalecendo o consumo local, o consumo dentro dos bairros, dentro das comunidades. Obrigada, candidato. E a nossa última pergunta da sabatina veio do Instagram. A Ana Beatriz pergunta: quais são as suas propostas para a causa animal? Ana, muito obrigado pela tua pergunta. Nós pretendemos fazer com que Curitiba tenha um centro aberto por parte da Prefeitura para o resgate dos animais silvestres, para o apoio ao resgate desses animais. Curitiba ainda tem uma grande área verde, como eu já falei, me repetindo, né, dentro dessa inserção na Mata Atlântica, a gente convive com animais selvagens dentro da cidade. Ali em casa a gente tem jacu, jacutinga, tem porco-espinho, até apareceu outro dia, e a gente tem que ter esse olhar para os animais silvestres dentro da cidade e um olhar muito especial para os animais que estão em situação de rua. Então, a ideia de uma política de castração muito forte deve ocorrer. Nós entendemos que é possível, junto com, de novo, as parcerias com as universidades, com as entidades, garantir com que cerca de 20, 25 mil castrações por ano sejam uma realidade e que a gente tenha uma educação ambiental de respeito aos animais. É inadmissível a gente ter ainda atos de crueldade contra os animais, que são crimes que devem ser punidos, fortalecer os canais de denúncia, mas a gente tem que ter uma visão justamente de superação dessa realidade. Por isso que a gente tem que falar, sim, de uma educação ambiental. Eu lembro de Gandhi, eu tenho essa vivência com a cultura indiana, e Gandhi fala que a gente pode medir o nível de civilização de uma determinada sociedade pela maneira como nós tratamos os animais. E esses últimos dias foi muito curioso. Eu moro aqui no Pilarzinho, voltando para casa, a gente na Mateus Leme encontrou um cãozinho que estava na rua, perdido, com risco de ser atropelado. Resgatamos ele, conseguimos no dia seguinte encontrar o dono ali no local. E no dia anterior, lá na trincheira do Bairro Alto, Bacaxiri, que está sendo construída e abandonada pela atual gestão, diga-se de passagem, encontramos um patinho, um filhote de pato ali perdido no meio da trincheira. Também fizemos esse resgate, mas queremos ter, sim, políticas públicas efetivas de proteção aos animais, de educação ambiental e de castração, junto com um centro de resgate de animais silvestres na nossa cidade. Muito obrigada, candidato. Então, agora eu concedo os 5 minutos para suas considerações finais.
Obrigado, Beatriz, obrigado a todas e todos que acompanharam esta sabatina. Eu quero, já falei bastante aqui, a gente quer pedir o voto de vocês, o voto no Goura, na Ana Moura, nossa vice. Nós entendemos que Curitiba deve assumir o seu papel como uma metrópole moderna, inovadora, uma cidade do século XXI, cosmopolita, integrada a tendências já presentes no mundo inteiro, mas que aqui parece que não ecoam na gestão pública. Eu já disse que nós teremos um secretariado e as principais posições na administração pública com uma paridade de gênero. Queremos ter 50% do secretariado composto por mulheres na gestão pública. Vamos garantir com que a ODS número 5, que diz justamente respeito à equidade de gênero, seja praticada pela gestão municipal. Queremos garantir igualmente um combate ao racismo e a toda forma de preconceito, à homofobia, garantir com que cerca de 20% da população negra de Curitiba tenha vez e tenha voz na gestão pública igualmente. Queremos construir um trânsito e uma mobilidade sustentável, uma cidade onde as crianças possam andar com segurança, onde as crianças e os idosos possam ter acesso à cidade, e tenho repetido que se a cidade for boa para as crianças, boa para os idosos, ela vai ser boa para todas as pessoas. Queremos construir essa cidade lixo zero, com políticas ambientais de vanguarda, uma cidade que vai sim promover a redução das desigualdades, a inclusão, e junto com o desenvolvimento econômico. As duas coisas não são separadas, elas têm que caminhar lado a lado, e Curitiba deve sair desse provincianismo, deve sair dessa visão fechada com a qual a atual gestão tem levado as coisas, para uma gestão democrática, participativa, inclusiva, que conduza justamente a esse ideal de cidade que nós desejamos. Eu, como cidadão de Curitiba, como pai de 2 meninas que nasceram aqui, que estão crescendo aqui, eu quero transformar essa cidade, né? E não é um desejo só meu, eu creio que é um desejo coletivo de que a cidade pode ser muito melhor e que do jeito que ela está muito insatisfatório. Curitiba é uma cidade muito desigual, como foi falado aqui na primeira pergunta até essa sabatina, e nós precisamos ter políticas efetivas para o combate a essas desigualdades, falar de políticas de habitação, de moradia, de inclusão social, para que a gente possa, daqui a alguns anos, voltar a essa conversa e vermos que não, a gente conseguiu mudar a cidade. Então, eu quero convidar todos para acessarem as nossas redes sociais e fortalecerem essa onda que está crescendo, para que no dia 15 de novembro a gente possa surpreender, ir para o segundo turno e conquistarmos a Prefeitura de Curitiba. Por isso eu peço o voto 12, e por fim, Beatriz, eu queria só pedir para todos votarem em bons vereadores, boas vereadoras, para que a gente melhore a qualidade do nosso poder legislativo. Eu fui vereador de Curitiba, estou como deputado estadual, e a gente precisa melhorar, e muito, gente, a qualidade da nossa Câmara Municipal de Curitiba. E aqui eu digo, vereadores existem para fiscalizar o prefeito, para fiscalizar o poder executivo. Essa é a principal função. Então, vamos tratar com muita consciência essas eleições. Peço voto nas candidatas do PDT, nos candidatos do PDT, e peço voto para mim e para Ana Moro, 12, no dia 15 de novembro. Muito obrigado. Muito obrigado, candidata, desculpa. Imagina. Realmente é uma honra para nós aqui do Unicuritiba, um evento que foi organizado pelo DSP, em conjunto com o DCE e com a própria faculdade. Nós prezamos muito pelo pluralismo político, por isso que estamos com, se eu não me engano, 15 candidatos dos 16 candidatos que irão comparecer à sabatina, que ocorre até a semana que vem. Então, eu quero agradecer a sua participação. Creio que todos que assistiram vão concordar que foi um momento muito esclarecedor para apresentar suas propostas e para termos uma participação democrática mais consciente na nossa eleição que está chegando. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, candidato, muito obrigada ao professor Roosevelt, que também compareceu à nossa transmissão, e caso o professor queira fazer algumas palavras finais, eu concedo a palavra. Obrigado, senhor. Bem breve, agradecer novamente o diretório, o Unicuritiba, o DCE, havia me esquecido de agradecer o DCE
a minha fala inicial. DCE também ajudei, junto com o Bali, que outros colegas na época, a constituir o DCE, a montar o estatuto, fazer uma reforma, enfim, um marco, enfim. Então, também temos uma história aí, o DCE surgiu naquele tempo lá, da época de acadêmico. E agradecer ao candidato Gora se dispor, vir até os estudantes, enfim, apresentar os esclarecimentos aí, né, e é assim que se faz a democracia, né, com conversa, com diálogo, ouvindo as pessoas, né, nós tivemos duas falas muito interessantes hoje, né, no primeiro horário do professor Eloy, agora no segundo momento do Gora, então, do deputado Gora, então a gente consegue ver a cidade de uma maneira mais completa quando a gente ouve mais vozes, né? Então, quanto mais vozes, mais esclarecimento, mais ideias, mais possibilidade de comparação. Então, é legal ter à disposição, né, pessoas que querem vir para o debate, querem apresentar suas ideias, né? Então, encerrar aqui agradecendo o Gora, agradecendo o professor Eloy, e todos os estudantes que estão empenhados aí nessas 2 semanas em realizar essas sabatinas aí que estão sendo maravilhosas. Parabéns para vocês especialmente, tá bom? Muito bom. Um abração, pessoal. Obrigada a todos e boa noite.